E aí pessoal, sejam bem-vindos de novo ao curso Enseja em 30. Hoje a gente começa a tratar das habilidades relacionadas à língua estrangeira moderna. A primeira habilidade que vai ser cobrada de vocês é a seguinte: associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna a seu tema. Basicamente, as questões vão cobrar assim: uma palavra relacionada ao tema. Qual essa palavra está relacionada de que forma a este tema? Essa palavra está relacionada a este tema? Só que em língua estrangeira. Muita gente se assusta quando acha que quando vai pegar uma questão de língua estrangeira, porque acha que não sabe nada. Mas calma, fica tranquilo. Para você entender esses vocabulários, a primeira coisa que você tem que entender, que você tem que saber, que você com certeza já sabe, é de gêneros textuais. Para você entender o que está acontecendo. Por que de gêneros textuais? Porque a forma de organização de um texto, ela é igual aqui no Brasil, em português, é igual lá na França, em francês, é igual lá nos Estados Unidos, em inglês, por exemplo. Se você pesquisar agora, pausar o vídeo, vai lá no Google e pesquisa jornal em francês. Você vai ver que a estrutura de organização do jornal, ela é igualzinha, assim, tem os seus detalhes, né, mas a estrutura básica de organização do jornal, ela é igual à estrutura básica de um jornal em português, que é igual à estrutura básica de um jornal em polonês, em russo e etc. A partir dessa sua compreensão do que é um gênero textual, de como é que ele funciona, como é que ele se organiza, citando o jornal como exemplo, você entra em o que a gente chama de expectativa de leitura. Expectativa de leitura funciona mais ou menos assim. Quando você lê um anúncio, por exemplo, de um restaurante novo, acabou de abrir o restaurante, a galera está distribuindo o panfleto, chamando o pessoal para vir comer. Aí você pega o panfleto e está escrito assim: venha comer neste restaurante sujo e fedido. Hã? Não é isso que você espera de um anúncio de um restaurante que acabou de abrir e que está convidando as pessoas para ir comer nesse lugar, não é? A mesma coisa, por exemplo, com uma agência de viagens que fala assim: venha para a nossa agência e vá para um lugar horrível passar suas férias, né? Não é assim. Então, cada gênero textual, por exemplo, tem um vocabulário que a gente entende que pertença a ele. Você espera aquele tipo de palavra para aquele gênero textual. Então, quando você olhar para um texto em língua estrangeira, identifica a primeira coisa o gênero textual. A partir disso, você consegue prever que tipo de palavras que vão aparecer nesse texto. Você entendendo desse gênero, descobrindo o gênero e conseguindo prever esse tipo de palavras, uma questão que vai pedir que você associe as palavras a um tema já fica muito mais simples, porque agora você entende que tipo de palavra que pode aparecer ali, como é que ela pode aparecer, quando que ela pode aparecer. Uma receita, por exemplo, você espera achar ingrediente, modo de fazer, palavra grama, copo, colher. Você já entende isso, você sabe que se tiver em língua estrangeira, você já vai se virar, vai entender, isso aqui eu acho que são gramas, né? Que vai ter um número, por exemplo. E, a partir do gênero textual, identificou o gênero textual, vamos identificar o tema. Sobre o que é que esse texto fala, o que é que esse texto diz, qual é o assunto desse texto. Para achar esse tema, é interessante que você olhe o título ou o subtítulo deste texto. O subtítulo, se ele houver. No título e no subtítulo, você encontra palavras-chave. Essas palavras, elas trazem elementos importantes do texto. É como se fosse um resumo de tudo que está acontecendo ali. O título, ele dá nome ao texto. Então, no título você vai encontrar tudo sobre o que vai ser lido no texto. O subtítulo traz uma maior explicação sobre o que vai acontecer no texto. De repente, para despertar interesse, dependendo do gênero textual em que você encontra o título ou o subtítulo. Ele tem uma função, ele traz algum tipo de esclarecimento diferente. E se houver imagens, tá? Se houver imagens, se houver qualquer elemento de linguagem não verbal no seu texto de língua estrangeira moderna, na sua questão de língua estrangeira moderna, olha a imagem primeiro. A imagem, quando ela vem junto com um texto dentro de uma questão, ela está associada ao assunto. A partir dessa identificação do que é não verbal, você já passa a ter uma ideia maior ainda, né, depois de identificar o gênero textual, do que é que isso aqui está se tratando, do que é que esse texto está falando. Para você não chegar
na hora de ler o texto, em desespero, falando assim, eu não sei de nada, eu não sei o que está acontecendo, ok? Então fica tranquilo para a sua prova, para suas questões de língua estrangeira moderna, gêneros textuais, para entender o funcionamento e tema sobre o que é que fala e procure linguagem não verbal, ok? Até a próxima aula.